Hoje eu vim só, normalmente minha família vem junto, mas devido a essa condição, né, da pandemia, a minha esposa ela faz parte do grupo de risco, então atualmente eu estou cumprindo a agenda sozinho, né? Ano passado também eu fiquei sem sair, né, devido à segurança deles dentro de casa, e a gente está retomando agora, esse ano, né, porque a gente também entende que as coisas estão demorando um pouco para normalizar, e eu estou feliz com o convite do pastor Jackson. Toda vez que a gente vem aqui, a gente é sempre muito bem recebido, né? E hoje, apesar da chuva, os irmãos saíram de casa, né, pastor? Rapaz, igreja animada aqui. Vamos aplaudir a Jesus pela sua vida. Amém. Na quarta-feira, e mesmo debaixo da chuva que caiu agora no início da tarde, os irmãos estão aqui, graças a Deus. Bom, foi me dado um desafio. Vocês estão falando sobre o próximo nível, é isso? Bem. E é bem desafiador isso, né? Falar do próximo nível, pelo menos para mim, né? E cada pregador tem a sua característica, e dentro da minha característica, eu confesso que o dia de hoje eu apanhei bastante preparando o sermão, mas prometo que vou moderar aqui na Igreja Batista, porque vocês são uma bênção, amém? Senti que os irmãos em casa deram um amém muito mais caloroso. Vocês colocaram em dúvida agora, né? Vamos fazer uma breve oração antes de ministrarmos a palavra. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa casa, obrigado por esses filhos e filhas que aqui estão. Nós já nos alegramos na Tua presença através dos louvores e agora, Senhor, nós queremos compartilhar da Tua palavra. Que a Tua vontade, Senhor, se estabeleça em nossa vida. Que o Teu querer reine, ó Pai, venha sobre nós com graça, unção, verdade e misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito fluindo através da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu estava meditando sobre isso e orando a Deus sobre como fluir dentro desse aspecto, né, de um próximo nível. Significa você sair do lugar que você está hoje, né, e literalmente ir para outro lugar. E eu confesso que Deus foi falando algumas coisas ao nosso coração. E na verdade, nessa noite eu quero fluir dentro da palavra, em alguns textos. Não vou me apegar a apenas um texto, mas eu quero, através de alguns textos da palavra, liberar algumas chaves do Espírito para a sua vida, né? Eu estive meditando, e quando a gente fala desse nível, dessa próxima fase, dessa próxima etapa, e assim, a gente já fez 2 cursos de coaching, não para ser coaching, né? E atualmente nós estamos no 2º ano de psicologia, graduando. Não tem como a nossa cabeça não se misturar à teologia e aí trazer algumas coisas que eu acredito que são verdades bíblicas e que também são verdades práticas para a vida. A ideia hoje aqui é literalmente você ter a percepção de que Deus tem uma novidade para a sua vida todos os dias, de que Deus tem um ambiente novo para você entrar em todos os momentos, de que Deus, Ele é ilimitado quando se fala de vivência e caminhada com Ele. Então, nessa noite, talvez você precisa aí pegar as estatísticas ruins que você está construindo para a sua vida, para a sua casa, e literalmente deixar elas de lado, porque Deus tem uma novidade para nós nessa noite aqui, na Igreja Batista Morada, que Deus tem um direcionamento novo, e Deus, querido, Ele é extraordinário. Quando a gente fala daquilo que Deus pode fazer a respeito de nós, por mais que a gente tente imaginar coisas no universo, a gente jamais vai conseguir alcançar o pensamento divino. Isaías já vai falar disso. Um dia eu estava numa conferência e um pastor da Hillsong de Portugal, ele trouxe uma ilustração muito bacana. E ele falou que
ele estava olhando para a música, e ele disse assim, olha, a música ela é composta por 7 notas musicais, amém? E aí ele nos levou a uma reflexão, perceba que 7 notas musicais, olha para trás e veja na história da humanidade, quantas músicas já não foram feitas, compostas com apenas 7 notas musicais. E ele disse, Deus é do mesmo jeito. Deus às vezes pega o simples que está na tua mão, e esse simples, ele começa a mexer, direcionar, talvez esse pouco que está nas tuas mãos, Deus vai escrever histórias extraordinárias. Diga, eu não preciso de muito, para Deus fazer algo extraordinário, em mim e através de mim. Amém? Quantos acreditam nessa palavra? Amém. Eu quero começar falando algo para você, a partir do livro de Juízes, capítulo 6, e nós vamos ler o versículo 12 até o 15, e vocês hoje estão perdidos comigo, porque o pastor Jackson me deu 1 hora para falar. Ouvi 2 glórias aqui, ó, forte. O pessoal do fundão ali já entrou em desespero. Mas eu sei que essa igreja gosta de palavra, e a gente vai pensar algumas coisas juntos aqui, com o Espírito Santo nessa noite, e eu espero, e tenho grande expectativa, de que sua vida saia edificada em Deus. Onde aparece Gideão, e você já deve conhecer essa história, e o texto vai dizer assim, ó, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Quando a gente fala de algo novo em nossa vida, tá? Nós precisamos levar em consideração pelo menos 3 construções, ok? Primeira coisa que nós levamos em consideração é a influência do ambiente, tá? A segunda coisa que nós vamos levar em consideração é a sua influência hereditária, aquilo que você herdou dos seus pais. Por fim, nós vamos falar da influência contextual da tua vida, o contexto, o seu estilo de vida, aquilo que te influencia. Perceba que no texto que nós lemos, Deus ele tem uma proposta nova para o Gideão. Por quê? O Gideão ele está dentro de um lagar. O Gideão se tornou um sobrevivente por causa daquilo que está acontecendo no ambiente dele. O povo de Israel estava amedrontado. Dado esse, que se você for discorrer o texto adiante, você vai perceber que no primeiro chamado de Gideão, vem 32 mil homens para enfrentar os medianitas. E a primeira palavra que Deus dá àquela gente é, os medrosos, os covardes, vão embora. E aí, um número assustador de 22 mil homens retrocedem, voltam para trás. Deus tem uma proposta para Gideão e quer fazer o Gideão sair desse lagar, que é esse poço de aproximadamente 2 metros de profundidade, onde naturalmente, normalmente, se pisava o fruto da vide. E o Gideão, por causa da circunstância que assola a terra, ele precisa mudar hábitos, ele precisa mudar vida, ele precisa mudar rotina. Só que essa rotina não é uma rotina boa. O Gideão está debaixo de uma pressão terrorista, de alguém que quer roubar aquilo que ele semeou.
A gente não passa por isso às vezes. Semeia, 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 e quando chega o momento da nossa colheita, a gente se frustra. O Gideão está enfrentando isso na vida dele, mas ele não se acovarda. Mesmo em tempo de crise, ele não desiste da semeadura dele. Em tempo de crise, não desista da tua casa, não desista da tua família. Em tempo de crise, não desista do seu casamento, não desista do projeto que Deus colocou no seu coração. Gideão, ele está nessa postura, ele vai para o lagar, e aí a proposta de Deus é: vou te tirar desse ambiente, literalmente, e vou colocar você à frente de um povo, você de um garoto talvez assustado, preocupado, que está se escondendo num lagar, eu vou te tornar um grande general de guerra. E através da sua vida, eu vou dar vitória ao povo de Israel. E aqui nesse momento, o Gideão, apesar de estar se movendo, apesar de estar trabalhando para alimentar a sua casa, existem coisas que tomaram conta da mente dele. E um dos primeiros princípios para mim e para você subir, ou melhor, sair desse nível e ir para o próximo nível, é viver o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os através do quê? Não é através da força, não é através do poder, não é através da autoridade. Paulo vai nos dar uma chave espiritual. Tudo começa aqui dentro da sua mente. O Gideão, apesar de estar lutando para se manter vivo, ele está com a mente aprisionada. E num primeiro momento, é sobre o ambiente que está influenciando ele, porque ele vai dizer: ai meu Senhor, com que livrarei Israel? Deus tem uma palavra para ele, de direcionamento. E sabe o que ele tem para Deus? Uma pergunta. Deixa eu te falar uma coisa: quando o céu falar com você, você precisa dar uma resposta, você não tem que fazer uma pergunta. Quando o céu fala, nós respondemos, não perguntamos. Vou dizer de novo, porque às vezes o céu está comunicando o tempo todo, pastor Jackson, e a gente decidiu viver dentro dos nossos questionamentos. A palavra de Deus não volta vazia. Se o céu comunicou, significa que o próximo passo é uma ação nossa, não é uma questão. Ponto. Às vezes a gente se perde dentro de nós mesmos. O impossível para você pode ser um fato. Para Deus é apenas um argumento. Porque não existe impossíveis para Deus. Para você pode ser factual, mas para Deus tudo que você fala são argumentos perdidos dentro das suas emoções. O Gideão está sendo influenciado pelo ambiente, porque o povo está vivendo caos, o povo está com medo, e aí ele fala: com o quê? Sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho nada para libertar esse povo. A pergunta é o quê? Talvez ele se olhe e diga: como eu, um jovem dentro de um lagar, tentando sobreviver, posso fazer algo tão extraordinário? Aí o anjo lhe dá a resposta: Gideão, o segredo não é pensar no recurso, o segredo é você ouvir a palavra que eu lhe disse, e a palavra é: se eu te enviei. Deus chama Jeremias. Jeremias tem um monte de argumento para dizer a Deus: sou pequeno, sou menor, não sei falar, aquela coisa toda. Deus olha para ele e diz assim, lá no capítulo 1: olha, onde eu mandar você ir, você vai.
e o que eu mandar você falar, você vai falar, e pronto. Sabe uma coisa que eu aprendo? E isso, irmão, não é uma regra, mas existem momentos que a tua obediência supre a tua falta de habilidade. A obediência a Deus vai literalmente se colocar no lugar da tua falta de experiência. O Gideão, ele tem uma outra fala: eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. Ele está vivendo uma influência contextual, porque segundo a cultura judaica, para fazer alguma coisa dentro de casa, precisava ser o mais velho. E ele vai dizer que ele é o mais moço da casa dele. Ele vai dizer que a família dele não tem recurso, a minha família é a menor, é a mais pobre. Ele tem uma influência, literalmente, contextual. E por fim ele vai dizer assim, ó, eu sou menor da casa do meu pai. É a herança hereditária. Agora, queridos, ainda hoje, nós somos influenciados pelo ambiente, somos influenciados pelo contexto, e o que dizer das heranças que nós recebemos dos nossos pais? Já se pegou ouvindo essa fala? Você é igualzinho teu pai. Eu viro Hulk quando minha esposa fala isso. Não porque o meu pai seja mau, mas dado a saber, meu pai viveu em outro tempo. Eu preciso me literalmente atualizar no meu tempo. Contrapartida, ela também fica brava se eu falo que ela parece a mãe. E existem momentos na vida, irmãos, que apesar de nós conhecermos a Deus, nós estamos debaixo de influência dessas coisas. Talvez por isso, Jesus, quando vai ter uma conversa com Nicodemos, e Nicodemos tem no coração que ele quer fazer parte do reino dos céus, Jesus olha para ele e fala, ô Nicodemos, é o seguinte, você tem que nascer de novo. Você tem que pegar essa hereditariedade do seu pai de judaizante e literalmente você precisa esquecer ela. E como que você esquece ela? Você nasce de novo. E dessa vez você não nasce da carne e do sangue, você nasce do Espírito. Porque quem nasce do Espírito não é influenciado pelo ambiente, porque Daniel está na Babilônia, e Nabucodonosor propõe comer aqueles meninos do manjares do rei, mas ele diz, olha, eu não me contamino com essa coisa, estou fora de casa, trocaram o meu nome, trocaram as minhas vestes, mas quem decide a respeito daquilo que me nutre sou eu. Quem vive no Espírito não está preocupado com o contexto, porque Isaac, lá no livro de Gênesis 26, está na terra de Gerar, e a terra está passando fome, e todo mundo levanta acampamento para ir para o Egito, e aí a terra está seca, mas Deus fala para ele, fica na terra, semeia na terra, porque você vai prosperar na sequidão. Quem vive do Espírito não recebe essas heranças hereditárias. Não, porque ele vive uma nova vida em Jesus. O Lameque, que é o pai do Noé, está vivendo uma vida miserável, desgraçada, cansada. E aí o Noé vem ao mundo e ele coloca o nome de Noé porque ele fala, esse menino vai nos livrar das cargas pesadas da vida. Não importa a história da tua família, quando Jesus entra na tua história, minha esposa ministra uma palavra que mexe muito ao meu coração, porque às vezes a gente tem a nossa história, e dentro da nossa história tem um monte de tragédia, um monte de turbulência, um monte de mentira, e aí a gente desiste da nossa história, e eu sempre escuto ela ministrar isso, e ela fala, olha, uma história digna de ser contada, não é uma história que não teve traição, não é uma história que não teve mentira, não é uma história que não teve agressão, não é uma história que não
teve falência. Uma história linda de ser contada não é uma história que deu tudo certo. Uma história digna e linda de ser contada é aquela história que Jesus entrou nela e que Jesus tocou nela. E se Jesus tocar na tua história hoje, literalmente a tua história será uma história digna de ser contada. Não desiste da tua história, não. Fica nela. Quantos querem ir para o próximo nível? Estou sentindo força nisso não. Daqui a pouco eu vou fazer igual o pregador avivalista aqui. Vou começar a falar da glória, igreja. Não é meu tipo, mas se precisar... brincadeira. Deixa eu falar algumas coisas para quem quer ir para o próximo nível. Porque você tem que querer isso. Você precisa desejar isso. Tem hora que você tem que entrar no val de Jaboque, você tem que segurar o anjo, você tem que lutar com ele. Isso não cai do céu. A gente não está mais nessa imaturidade que a gente pensa que tudo cai do céu. Não. A gente entendeu a palavra de Jesus dizendo: o reino dos céus é tomado por esforço. É debaixo de batalha, irmãos. A gente não é mais daqueles que apenas ora, mas não tem atitude. A gente sabe discernir o momento de orar, o momento de avançar, o momento de parar, porque quem é guiado pelo Espírito é como o povo de Israel andando lá no deserto ao sair do Egito. Existe uma nuvem que conduz, e essa nuvem levanta, e essa nuvem desce, e essa nuvem anda. Essa nuvem fica parada alguns dias em algum lugar, outro tempo ela fica 3 meses, outro período ela fica 1 ano, e o povo está literalmente andando segundo essa nuvem. Agora, se você quer sair da onde você está hoje e quer ir para um próximo nível, resolva os seus conflitos. Resolva-os. Na pior das hipóteses, administre-os. Não dá para ir para o próximo nível cheio de conflitos, cheio de mágoa, cheio de falta de perdão. Resolve esse troço. Você pensa que Satanás está te prendendo no lugar que você está? Não é não. Muitas vezes você é o seu próprio carcereiro. A chave está contigo. Você se trancou dentro. Resolva conflitos, porque senão você vai ficar igual Jacó. Gênesis 32, versículo 11. Jacó faz uma oração 20 anos depois de ter saído da casa do pai. Ele ainda ora: me livra do meu irmão, porque eu tenho medo dele. Você pensa que fugir de um problema resolve ele? Está aqui a prova. 20 anos depois da briga, ele ainda está sendo assombrado pelos fantasmas do passado. Não se libertou. Conflitos se resolve. Quer resolver conflito? Se assenta à mesa. Jesus sabia que Judas tinha uma demanda com ele. Sabe o que Jesus faz? Traz o Judas para a mesa, lava o pé daquele miserável, serve pão a ele. E quando Jesus percebeu que lavar o pé não resolvia, servir o pão não resolvia, olha, vai fazer o que você tem que fazer, cara. E você precisa entender isso, porque Jesus coloca Judas à mesa. E o que tem na mesa? Tem pão. O que tem na mesa? Tem comunhão. O que tem na mesa? Tem serviço. O que tem na mesa? Tem futuro profético. Mas Judas não quer pão, Judas não quer comunhão, Judas não quer futuro, Judas não quer o serviço de Jesus. Judas quer as 30 moedas, cara. Eu estou sentindo que eu... Estou sentindo que eu vou sair da rota aqui, pastor. E tem esse problema em nosso tempo. E às vezes nós somos o Judas. Não porque traímos Jesus, é porque estamos à mesa do Senhor. Mas a nossa preocupação não é o que está acontecendo à mesa. Jesus está lhe dando o que tem à mesa: comunhão.
serviço, mas o Judas quer o quê? Quer a riqueza. O Judas quer o quê? Quer o ouro. Resolva conflitos. E se você perceber que o outro lado não quer resolver, dispense-o. Isso aqui é palavra para gente madura. Não mendigue amor do outro. Não. Não peça amor para ninguém sem antes conhecer o amor de Jesus. Não peça. Porque quando você conhecer o amor de Jesus é extraordinário. E quando a gente vê, já mudei. E quando a gente vê Jesus dizendo assim, olha, eu quero que vocês me amem de todo entendimento, de toda a alma, com tudo. Eu quero ser o primeiro na vida de vocês. Parece que o pedido de Deus é meio egoísta. Como assim que é tudo? Mas Deus tem algo fantástico para quem conheceu o amor dele. Porque se você amar o dinheiro vai te dominar acima de tudo. Se você amar o corpo acima de tudo, ele vai te dominar. Tudo que é terreno que você amar, literalmente vai te restringir, vai exercer influência e domínio sobre você. Agora, quando você começa a amar Deus acima de todas as coisas, olha Deus, depois que você ama Ele acima de todas as coisas, Ele olha para as mulheres e fala assim, vai lá, honra teu marido. Ele diz para os maridos assim, vai lá, ama tua esposa. Ele diz para os filhos, vai lá, honra teu pai. Ele diz para os pais, olha, para de aborrecer o menino. Sabe por quê? Quando o amor de Deus entra em nós, a primeira coisa que ele gera em nós é equilíbrio. Quem encontrou o amor de Deus, vive uma vida equilibrada. Resolva conflitos. Para de ladainha. Deixa de ser chato. Toda vez que você senta no lugar para falar com qualquer pessoa, é o mesmo assunto, é a mesma ladainha. Para que essa ladainha resolve. Já parou para pensar que tem gente que nem faz mais parte da tua vida, não fazem parte do teu convívio, mas ainda estão aí dentro de você, te amargurando, te entristecendo, te poluindo, contaminando a tua adoração, a tua oração. Meu Deus, me ajuda. Por quê? Você decidiu contar essa história para você. Gênesis 36, se eu não estou enganado. Os meninos lá, os irmãos do José, vai lá e dá um jeito no José. Não foi? Pegaram ele e venderam. Pegaram a túnica e falou, e agora, o que a gente faz com o nosso pai? Vão lá e tem uma ideia, está no texto isso. Pegam a veste, a túnica, cobre ela com sangue de animal e mandam alguém entregar a José. Quando esse alguém chega diante do José, ou melhor, do Jacó, perdão, mandam entregar Jacó. E quando esse alguém, o mensageiro, chega a Jacó, o Jacó, ao invés de ouvir o que o mensageiro tem a dizer, ele olha para a túnica do José, está no texto, e ele mesmo conta uma história. De certo que o meu filho foi devorado por uma fera. Aí está o problema. Porque depois ainda de mais de 13 anos, o Jacó ainda está de luto. Pelo quê, pastores? Por um fato? Não. Por algo que ele ouviu de alguém? Não. Por aquilo que ele contou para ele mesmo. Está de luto por quê? Porque ele decidiu contar uma história e ele decidiu acreditar nessa história. Não foi os outros, as pessoas que fizeram isso com você. A gente conversa muito na área de aconselhamento. E um dos princípios, inclusive da psicologia, é esse. O que é fato? O que é verdade?
Não, nada disso é verdade, eu estou imaginando. Irmão, pelo amor de Jesus, né? É claro, existem indícios, claro. Não estou dizendo para você se vender, se render, andar como um menino desapercebido, não. Mas existe o tempo certo para todas as coisas, inclusive o de sofrer. Não sofra por antecipação. Eu faço caminhada todos os dias com o meu guri. A gente está um pouquinho fora do peso, eu e ele. Ele tem 9 anos. Ontem, numa caminhada, ele perguntou: pai, eu morro de medo de uma coisa. Eu falei: do que, filho? De ir para a guerra. Eu falei: Eduardo, você tem 9 anos, cara. Que parada é essa, irmão? Relaxa. Vive aí, mano. Desapega desse troço, cara. Deixa rolar aí. Quem sabe você não vai chegar com 18 anos, que vai servir o exército ainda. Chega lá, você está com vontade de atirar, quem sabe? Sofre por antecipação, irmão. Resolva conflitos. Coração amargurado não vai para lugar nenhum. Fica estagnado, estacionado. Gente, que ambiente gostoso esse. Vamos dar um aplauso a Jesus para tomar água? Está comigo? Pode bater mais um pouco? Não, não é bater palma, não. Não, perguntei se eu posso bater mais um pouco. Não é para você aplaudir Jesus. Olha lá. Agora gostei, pastor Jacques. Isso aqui você fala que vai bater no povo, o povo aplaude Jesus. Você precisa fazer uma pergunta a respeito desse próximo nível que você quer estar. E a pergunta é: por que você quer ir para o próximo nível? Qual é a sua motivação? Lá no livro de Mateus, capítulo 4, nós vamos ver um texto muito conhecido a respeito da tentação de Jesus. Determinado momento, o texto vai discorrer assim, o 4, o 8, do 8 até o 10. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirá. Satanás tem uma proposta para Jesus, meio distorcida. Presta atenção numa coisa: a maior sutileza de Satanás é distorcer a promessa que Deus te deu. Ele vai distorcer a promessa para que se pareça com aquilo que Deus te prometeu. Agora, nas entrelinhas do texto, Satanás está oferecendo a Jesus duas coisas: poder e autoridade. E eu tenho andado em alguns lugares. Ano passado eu não andei muito, mas esse ano eu já estou andando. E o que a gente vê é que o cristianismo de hoje gira em torno dessas duas palavras: poder e autoridade. Olhando para o texto de Mateus, e deixa eu sintetizar aqui, olha o que ocorre. Satanás tem poder e autoridade para dar a Jesus. E Jesus, naquele determinado momento, se de forma humilde, é como ele dissesse: olha, para mim o que importa não é o poder e a autoridade. O que importa é estar dentro da vontade de Deus. De maneira que, se você quer ir para o próximo nível, a tua motivação não é o poder, não é a autoridade, não é a grandeza, não é a riqueza, seja feita a tua vontade. Por que essa fala? Porque nem sempre o próximo nível vai te levar para cima.
Porque quando a gente fala de próximo nível, pastor Jackson, segundo a nossa cultura, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que eu vou sair de um lugar ruim e vou para um lugar melhor. Só que com Deus, nem sempre é assim. E olhando para a Bíblia, na maioria das vezes, não é assim. Ainda mais quando nós olhamos para o Novo Testamento. Porque quando eu olho para o Velho Testamento, eu vejo Moisés, eu vejo Davi, eu vejo Sansão, eu vejo Noé, eu vejo os reis ali tendo êxito. Mas quando eu chego no Novo, conta para mim uma história de grandeza, de riqueza. Olha o apóstolo Paulo, Atos capítulo 20. Ele vai e está sendo direcionado pelo Espírito, sabe que vai a Jerusalém. Ele sempre quis em Jerusalém. Mas o Espírito nunca permitiu ele ir em Jerusalém, até que de fato ele soubesse o que iria acontecer em Jerusalém. Ele não passa em Éfeso, vai em Mileto, que é menor. Éfeso é grande, é lugar dos presbíteros, pastores, lugar de ser ovacionado. Ele vai em Mileto, que é menor, e chega lá, ele chama os anciões e diz assim: olha, estou indo para Jerusalém. Não sei ao certo o que vai acontecer lá, mas todas as cidades que eu passo, o Espírito Santo me fala uma coisa: tem prisão para você lá, Paulo. Tem surra para você lá, Paulo. O próximo nível de Paulo, pastores, não é o trono, não é grandeza. Ele vai escrever a Timóteo, e graças a Deus ele tinha chegado a uma maturidade. Timóteo, todo mundo me abandonou. E nós estamos falando de um homem que escreveu coisas que chegam até nós até hoje, que muda a nossa vida. E no final da carreira dele, que é o último nível da vida dele, aleluia, porque talvez você gerou a expectativa de que o próximo nível você vai enriquecer, Deus vai te engrandecer, mas precisa saber primeiro se isso está dentro da vontade do Eterno. Paulo está escrevendo a Timóteo: traz a minha capa, está frio aqui, traz os meus livros, talvez para ocupar a mente. Olha, todo mundo me abandonou, ninguém se levantou para me defender. Porque tem dias, queridos, que eles escolhem o Barrabás ao invés de você. Tem dias que o povo não vai escolher o cristão, o pequeno Cristo que pregou, que orou, que expulsou o demônio, que curou enfermos, que partiu o pão, que fez multiplicação, que tinha a palavra de sabedoria. Eles simplesmente vão olhar por Barrabás, assassino. Nós queremos o Barrabás. Para de ficar chorando por causa do abandono. Para de ficar preso nessa coisa. As pessoas me deixaram, as pessoas não ligam para mim. Tem horas que o Barrabás é o escolhido. E cristão que entrou no ambiente de maturidade precisa compreender isso. Paulo está se despedindo, cara. E literalmente o que espera ele é o machado. Por isso que quando você está pensando em ir para um próximo nível, você precisa dobrar o teu joelho. E você precisa ouvir aquilo que Deus tem para falar. Porque tem horas que a gente dobra o joelho para orar e a gente fala tanto, fala tanto, fala tanto. Eu não sei aqui, mas tem lugar que tem crente que não aprendeu a dobrar o joelho e ouvir. Porque a gente pensa que a oração é só uma via de mão única. Mas tem horas que você tem que entrar no quarto, fechar a porta e deixar Deus falar. Porque Ele fala, irmãos. Se tem uma coisa que Deus faz é falar. O problema é a gente que tem dificuldade de ouvir. Então, quando você pensa em sair do ambiente que você está, você precisa olhar para o céu e dizer: olha, Senhor, e agora? Para onde eu vou? Por que eu vou? Você quer ir para o próximo nível? Você precisa entender uma coisa:
Quem quer ir para o próximo nível precisa aprender a desistir de algumas coisas. Nessa noite, você está disposta a abrir mão do quê? Para Deus te levar para um novo ambiente. Você sabe uma coisa que nós somos? Nós somos muito apegados àquilo que nós construímos. Olha só o Noé, Gênesis capítulo 8. Quando o dilúvio cessa, ele está mandando sair corvos, ele está mandando sair a pomba, ele está tentando ter uma verificação de que se a chuva secou. Quando chega no versículo 16 do capítulo 8, a Bíblia vai dizer que ele tira a tampa da arca e ele olha para fora e diz assim: a terra está enxuta. Você pensa que o Noé saiu da arca? Deus precisa chegar para ele e falar assim: cara, sai da arca. A Bíblia não fala, mas vou tentar conjecturar sem assassinar o texto. Vamos imaginar que Noé passou 100 anos construindo aquele troço. Aquele troço protegeu ele no momento mais difícil da vida da humanidade. Quanto trabalho, quanta segurança naquilo. Não parece a gente? Tem gente aqui que é como eu, que já trabalhou às vezes dentro de um projeto tantos anos, e depois Deus olhou para você e falou assim: que isso, Deus? Larga. Deixa isso para lá. Mas como assim? Eu chorei tanto aqui. Foi tantas lágrimas, tantas madrugadas. Deus um dia chega para o povo, acho que é o Isaías que vai relatar isso, e fala assim: olha, eis que eu tenho algo novo a fazer no meio de vocês, e esse algo novo já começou. Mas qual o problema? Vocês não perceberam. Porque vocês ainda estão apegados nas coisas passadas, nas coisas antigas. Esse novo que eu vou fazer, para que vocês percebam esse novo, vocês precisam largar o passado e o antigo. Deus chega para nós e fala: sai daí, cara. Deus não quer saber se ele passou 100 anos da vida trabalhando naquilo. O tempo da arca acabou. Deus não quer saber se ele literalmente ficou ali 1 ano e quase 2 anos dentro daquele lugar, sendo protegido da tempestade. Não. Você está disposto a abandonar coisas? Deus quer te levar para um outro nível. Você precisa estar disposto a abrir mão. Ficou sério o negócio aqui. Você está disposta a viver novos desafios? A gente não está mais naquele tempo, irmão, que o Ministério de Louvor, desculpa aqui, tá gente vendo aí, mas eu vou falar uma coisa que é real. Eu sou assembleano, irmãos. 40 anos de cristão eu tenho. Tá? Então eu posso falar com um pouquinho de propriedade. Eu vi 4 décadas de evangelho atravessar e eu estava lá, estava presente lá, vi tudo lá. Eu vi o tempo que a igreja não gostava de televisão, que era demoniado quem tinha televisão, e agora a igreja que não gostava de televisão está fazendo televisão. Eu vi esse negócio. Não estou falando que eu vi, não. Eu vi, porque meu pai, quando aceitou Jesus, ele mandou tirar a pobrezinho, o caixotezinho preto e branco que tinha lá dentro de casa, e eu quase entrei em crise, tive depressão, porque eu gostava de assistir meu desenho. Ele falou: agora a gente virou crente, não tem mais televisão nessa casa, não pode jogar bola, e a gente não vai mais para a praia. Imagina um carioca ouvir que não vai para a praia. Miséria. Hoje em dia está todo mundo na praia, todo mundo assistindo televisão e todo mundo assistindo jogo de futebol. Acabaram com a minha adolescência. E eu sou desse tempo que os irmãos subiam para cantar e falam: irmão, não preparei nada, não ensaiei nada, não sei cantar, não sei fazer nada, mas eu vou cantar para Jesus. E tome desafio no ouvido do pobre do crente que tinha que lidar com aquilo. Está ao vivo, pastor? Dá nem para editar depois. Agora, a gente não tem essa mentalidade. Porque Paulo vai dizer que a gente está num processo de crescimento de glória em glória. É um processo de mudança. Como diz do ponto de vista psicológico é dinâmico.
ele está o tempo todo num processo de mudança. E aí, eu preciso falar de quem? Do Davi. Porque o Davi tem um desafio. O desafio dele é o Golias. E o Golias é o cara que ninguém quer enfrentar. E o Davi se posiciona para entrar lá. E aí ele entra na presença do Saul. O Saul faz o que com ele? Olha, você vai entrar em batalha? Você precisa de armadura, você precisa de espada, você precisa desse troço todo aí. O Davi tenta andar com aquele negócio, mas ele não consegue. Aí ele vai e entra no campo de batalha. Ele pega lá a funda dele, pega o alforje, passa no ribeiro, pega 5 pedras e vai em direção ao Golias. Crendo em quê? Em Deus. Estava errado ele? Não. Era tempo para aquilo. Tempo do quê? De derrubar gigantes com o quê? Com pedras e fundas. E após ele derrubar o gigante, entra o Jonatas na vida dele. E o Jonatas traz o quê? A Bíblia vai dizer, então o Jonatas pega lá, 1 Samuel 18:4, pega suas vestes, pega a sua espada, pega o seu arco, pega o seu cinto e dá para o Davi. É como se o Jonatas estivesse dizendo através do Espírito, Davi, não vai passar a vida inteira derrubando gigantes com pedras. Está na hora de você aprender a manusear uma espada. Funcionou aqui, Davi. Agora, nesse novo nível, você precisa mudar as suas habilidades. Você precisa se inovar. Você precisa se atualizar. Você precisa buscar a sabedoria do céu e da terra também. Não condene a sabedoria terrena. Porque o Espírito só pode te usar dentro do ambiente que você conhece. Você precisa ser uma mala de ferramentas para Deus. Chegar diante do Senhor e falar, Senhor, está aqui todas as ferramentas que eu tenho. Usa-me como tu quiser. Você precisa entender que no próximo nível, não dá para ficar lá o tempo todo derrubando gigante com pedrinhas. Não, Deus quer que você cresça. Deus quer que você amadureça. Deus quer que você evolua. A fé sem obras é morta. Eu acredito no poder do Espírito Santo e não limito isso. Se Deus fez um jumento falar, o que não faria com um de nós? Agora eu preciso entender o princípio da preparação. Porque não adianta você ter oportunidade se você não está preparado. Eu trabalhei 12 anos em processo seletivo dentro de fábrica. Gerenciava a área metalúrgica. E quando eu ia fazer processo seletivo, às vezes com muitos rapazes, pai de famílias, que eu até simpatizava com eles, olhava para esses caras assim, mas quando eu olhava para o currículo, não dá, cara. Por favor, chefe, me dá uma oportunidade. Eu falei, não posso. Você precisa estar preparado. Se você tivesse o mínimo de preparação, eu poderia te dar essa oportunidade. Mas você não tem preparação. De maneira que às vezes Deus não leva a gente para o próximo nível, porque a gente quer começar a se preparar. Quando entrar no próximo nível, você precisa se preparar hoje. Você tem que se antecipar. Você tem que projetar hoje, dentro da tua vida, dentro da tua casa, da tua família, aquilo que você gera como expectativa para o seu futuro. Projete hoje. Seja grande com aquilo que você tem nas mãos. Não espere algo grande chegar às tuas mãos para você se tornar grande. Seja grande com o pequeno que você tem. Você vai ver que fantástico que é esse negócio. Eu estou terminando e eu quero entrar num negócio muito sério agora. Não que o resto não seja sério. Agora, quando a gente fala muito dessa coisa do próximo nível, a gente às vezes atrela isso ao poder que desce do céu sobre a nossa vida, a unção que Deus libera sobre a nossa vida. E não é errado quando isso está dentro da vontade de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa, livro do Abacuque, capítulo 1, versículo 1, o Abacuque vai dizer assim, o peso que viu, Abacuque. Olha lá, Abacuque 1. Peso significa carga, significa tributo no original. Porque às vezes a gente quer essa glória de Deus sobre a nossa vida, a gente quer essa unção de Deus sobre a nossa vida.
E a gente pensa que esse negócio é para mostrar para os outros. A gente pensa que esse negócio, deixa eu falar na linguagem do carioca, é para tirar onda. Deixa eu tirar onda ali com a meia dúzia de crente ali, porque tive uma revelação essa noite. Deus me usou em profecia, cara, ó. Tem para falar aqui é... Agora, Abacuque está incomodado com aquilo que ele está vendo, com aquilo que ele está recebendo. Você já teve a curiosidade de ler o capítulo 4 do livro de Ezequiel? Agora vai fazer igual quando Jesus falou que os discípulos tinham que comer da carne e do sangue dele. Vai todo mundo embora daqui. Capítulo 4 de Ezequiel, Deus vai chegar para o Ezequiel e vai dizer assim, olha, tu vai dormir 390 dias sobre um lado, acho que era o direito. E depois de dormir 390 dias sobre o direito, sobre o esquerdo, você vai dormir 40 dias sobre o direito. Os 390 representa Israel, os 40 representa Judá. E tem mais, eu vou te amarrar. Para que você não fique virando de um lado para o outro. Vai vendo. Se não bastasse isso, Deus começa a falar da dieta dele. Vai dizer assim, ó, resumindo, está lá no texto. Tu vai preparar a tua comida assada em fezes humanas. Aí o Ezequiel, que era cheio de coisa, né? Aquela coisa toda, Senhor, olha, a minha dieta sempre foi muito boa, muito regrada, eu nunca me contaminei com nada, nunca matei um animal para me alimentar, que não sei o quê, dá aliviada aí, Deus. Aí Deus fala, então toma aqui, ó, toma fezes de boi para você cozer sua comida em cima. Por que Deus está fazendo isso com ele? Ele é um profeta, ele recebeu algo extraordinário de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, não tem momentos na tua vida que tu começa a viver um vucu-vucu, uma tempestade, um troço doido, você fica olhando para o céu assim e fala, o que está acontecendo? Você não sabe o que é que está acontecendo? Tu chama o marido para a reunião, a esposa, os filhos, quem está em pecado nessa casa aqui? Fala! Faz entrevista até com o cachorro. Quem errou aqui? Quem é o Jonas desse barco? Pelo amor de Deus, Senhor, por que está isso tudo? Por que está esse negócio? Eu não consigo entender, pastor Jacques. Por que está essa luta? Por que está esse trem? Porque esses níveis espirituais que Deus vai te levar, você vai viver esse troço aí, cara. Você que prega, você que canta, não é só de altar não, você que está um monte de gente batendo lá na tua porta lá, ai tem uma palavrinha aí, você parece uma caixinha de promessa para o povo, né? Eles passam um aperto, bate na tua porta, te chamam no WhatsApp, manda você orar, quando você convida para vir para a igreja, vem nada. Você virou aspirina na vida dessa gente. E tem horas que a tua vida vira um rebuliço e você não consegue entender o porquê. Olha o Ezequiel, Deus está dizendo para ele que ele vai dormir de um lado 300 dias, do outro lado 40 dias, vai comer as comidas preparadas em fezes de animal. Por quê? Porque o Ezequiel precisa sentir o que o povo vai sentir. Porque esse algo que Deus está derramando em você, ele vai trazer isso consigo. Vai ter momentos que você vai entrar no deserto só para você saber o que sente quem está no deserto. Vai ter momentos que você vai enfrentar luta só para você saber o que é passar por luta. Sabe por quê? Deus não dá espada na mão de quem não tem empatia, de quem não sabe sentir o que o outro sente. Porque quem tem espada na mão e não sente o que o outro sente, sai cortando todo mundo. Para ele tudo é pecado, para ele tudo é errado. Agora não, quando você já passou por lá, que o outro te procura em prantos, em lágrimas, você olha para ele e se vê. Aleluia! E são essas pessoas que Deus quer levar para o outro nível. Gente que entendeu o outro, gente que percebeu o outro, gente que ouviu o outro, gente que quando está à frente, conduzindo, consegue manter a caminhada dentro daquilo que o outro consegue caminhar. Historiadores vão dizer que quando o povo de Israel vai ser levado cativo para a Babilônia, estudiosos vão dizer que eles colocam as mulheres e as crianças à frente. Para quê? Para que as mulheres
ditem o ritmo da caminhada, porque se os homens vão à frente, eles deixam as mulheres e os filhos para trás, e você que tem recebido a excelência de Deus, deixa de ser marrento, deixa de ser mala, deixa de ser folgado, entra no santo do santo com humildade. Não estou dizendo para você passar a mão na cabeça das pessoas, mas quando você olhar para alguém, primeiro olhe com olhar de misericórdia. Jesus, quando vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele tem uma sequência, ele tem um caminho. Primeiro ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois ele diz: perdoa as nossas ofensas. Sabe por quê? Jesus, antes de bater em você, ele te nutre, ele te alimenta. Jesus não bate naquele que está caído. Primeiro ele te alimenta, te fortalece. Depois que você está em pé, ele te corrige, transforma a tua vida e te dá destino. Tem hora que o negócio vai ficar doido. E Deus está fazendo você sentir os ambientes. Tem hora que o próximo nível é apenas o próximo nível para que você saiba aquilo que Deus vai fazer na vida de alguém lá na frente. Cadê o rapaz do teclado que eu vou terminar? Está por aí? Pode me ajudar? Eu encerro com Oséias, capítulo 1, 2, 3. Vocês leem Bíblia, não vão ter dificuldade do que eu vou falar. Deixa eu sintetizar rapidamente. Deus chega para Oséias, fala assim: casa com a adúltera, Oséias. Casa com ela. Tenha filhos com ela. Ela é prostituta, mas eu quero que tu case com ela. A prostituta, aquela danada. Oséias dava pão, dava comida, dava alimento, dava cuidado, dava tudo, mas ela continuou a adulterar. Foi embora. Aí Deus fala para Oséias no capítulo 3: recebe a prostituta de volta, coloca ela dentro de casa. Sabe por quê, Oséias? É assim que eu me sinto. Quero que esse próximo nível, Deus vai te colocar em ambientes para que você saiba o que Ele está sentindo. Deus precisa de gente assim, que sente o que Ele sente. Deus não queria mostrar nada além disso para Oséias. Ele vai dizer no capítulo 3, Oséias, é assim que eu me sinto. Em relação ao povo de Israel, eu dou comida, eu dou provisão, eu coloco debaixo do meu teto, mas eles saem a adulterar por aí. E eu preciso que você sinta o que eu estou sentindo, Oséias. Tem hora que você vai levantar de madrugada, não vai conseguir dormir, e a coisa vai apertar dentro do teu coração, e você vai dizer: por quê, Senhor? E Deus vai fazer você compreender o que está vivendo a terra que você está pisando. Tem lugares que você vai pisar e Deus vai comunicar com você a necessidade. No ano retrasado eu pisei em Cuba, fomos lá passar 10 dias num trabalho missionário, e quando eu pisei naquela terra, o Espírito Santo começou a falar coisas comigo, e começou a falar coisas comigo, e começou a falar coisas comigo. E sabe que Deus te faz sentir isso? Já faz vai fazer 1 ano e meio que eu fui em Cuba, e eu adotei pastores naquela terra, e nós a igreja manda oferta todos os meses para ele, e a gente continua aconselhando, a gente continua amando, a gente continua orando. Sabe que Deus vai fazer você sentir o que Ele sente? Para você se mover dentro do propósito divino, você se mover dentro da vontade divina. E como a gente vive num tempo que as pessoas perderam isso, as pessoas não estão mais preocupadas com aquilo que Deus está sentindo, estão mais preocupadas com aquilo que eles próprios sentem. Parece que o tempo todo a gente só está falando da nossa dor, da nossa vontade, do nosso querer, do nosso propósito. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Deus já tem um plano, e esse plano foi constituído antes da fundação do mundo, e esse plano não muda.
Tiago vai dizer que nele não há sombra de variação, não há dúvida nele, o plano dele não muda, e logo ele te inseriu dentro desse plano, ele te escolheu, te colocou dentro desse plano. Imagina, você que não é nada, não é ninguém, ele te colocou lá dentro. Não é porque você é bom. Jesus leva Pedro, Tiago e João para o Getsêmani para orar com ele. Qual dos três orou? Ninguém. Não. Capítulo 21 de João, Jesus chega na beira da praia, João está tentando pegar e Pedro está tentando pegar alguma coisa. Jesus fala, tem peixe? Eles falam, não tem, a gente passou a noite inteira e não pegou nada. Jesus então diz, lança do lado direito a rede. Daqui a pouco eles pegam aquele montão de peixes grandes, acho que 365. Quando eles chegam na areia, já tem peixe, já tem pão, já tem brasa. É como se Jesus dissesse, olha, não é sobre o trabalho de vocês, isso aqui não é sobre aquilo que vocês podem fazer, porque a grosso modo ele não precisa de nós, mas com amor ele te atraiu, e ele quer te levar para esses níveis diferenciados, mas seja na cova, seja onde for. Eu acho fantástico, e eu estou terminando, fica de pé. Eu acho extraordinário a história de Daniel, de Jeremias e de Ezequiel. São 3 profetas contemporâneos. Um foi pego em Judá, levado cativo para a Babilônia, está diante do rei Nabucodonosor. Jeremias está em Jerusalém, templo destruído, cidade destruída, crianças mortas, mulheres sendo violentadas, destruídas. O terceiro, Ezequiel, está cativo na Babilônia, às margens do rio Quebar. 3 servos do Senhor, um único Deus, que coloca 3 pessoas em 3 ambientes diferentes. Um está no palácio, outro está cativo, escravo, o outro ficou esquecido em Jerusalém. Talvez alguém diria, esse Deus é injusto, esse Deus abençoou um e amaldiçoou o outro. Não, esse Deus é um Deus de propósito, que entende de estratégias. Sabe o que é extraordinário? Daniel na riqueza ouviu Deus, Jeremias na pobreza ouviu Deus, Ezequiel sendo escravo ouviu Deus. Não importava o ambiente, Deus estava lá. Não importava que nível ele estava, Deus estava lá. Não é sobre aquilo que o ambiente te proporciona, é sobre aquilo que Deus está falando. Aleluia! Quem estava na grandeza ouviu, quem estava na pobreza ouviu, quem era escravo ouviu. Ah, querido, o que determina se você é de Deus ou não é de Deus não é aquilo que você tem, não é aquilo que você tem, porque Lázaro está doente, Jesus não vai ao encontro dele, então Lázaro morre. E deixa eu te falar uma coisa, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Quando Lázaro morre, ele perde família. Quando Lázaro morre, ele perde saúde. Quando Lázaro morre, ele perde riqueza. Quando Lázaro morre, ele perde amigos. Quando Lázaro morre, ele perde tudo. Mas Jesus chegou diante do túmulo. E ele disse: Lázaro, vem para fora.
Lázaro perdeu família, perdeu riqueza, perdeu amigos, perdeu a vida, perdeu tudo, mas não perdeu a capacidade de ouvir. Quando Jesus falou, ele ouviu, e porque ele ouviu, ele saiu da cova. Não é o que você tem, é a capacidade de ouvir que determina se Deus é com você ou não. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não faz parte dessa família, que ainda não recebeu Jesus, que ainda não abriu a porta para Jesus entrar, e quer abrir a porta para Jesus entrar hoje? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Eu queria orar por você. Talvez seu coração está queimando, ou quem sabe você se distanciou do caminho do Senhor e você quer regressar hoje. Tem alguém aqui nessa condição? Sai do teu lugar, vou orar com você. Jesus vai te abraçar, vai te dar uma nova história, vai colocar a sua vida dentro do trilho. Tem alguém aqui? Não? Faço um outro convite, breve. Talvez você está em conflitos espirituais, com dificuldade de entender o seu momento, entender o seu tempo, entender essa estação que você está enfrentando. Você não está entendendo o nível que você está. Quero orar por você. Sai do teu lugar. Ministério de Louvor vai cantar um pedacinho de um louvor aqui. Se puder baixar a luz para o pessoal ficar mais corajoso, vai ser bênção. Você que está dentro desse conflito, dentro dessa guerra, quer receber essa oração? Sai do teu lugar. Nós vamos orar pela tua vida, e Deus vai te clarificar, Deus vai te esclarecer, Deus vai te dar convicções, e você vai entender que o lugar que você está hoje, talvez é o lugar que Deus quer que você esteja. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Se você ainda quiser sair do seu lugar, pode sair. Os obreiros que quiserem se mover aqui, sentir de orar com as pessoas que estão aqui, fiquem à vontade. Vocês estão na casa de vocês. Deixa o Espírito Santo ministrar o coração de vocês. Estar mais junto a ti. Aleluia. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, a sinceridade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti.
sobre a tua palavra, sobre a tua verdade, sobre a tua vontade, sobre o teu querer, ó Deus. Ah, Pai, em nome de Jesus agora, todos os conflitos internos, externos, ah, Senhor, assim como Abacuque estava em meio a um conflito, sem compreensão, ah, Deus, mas no ápice do conflito, ele decide: eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar dentro da terra do meu conflito, eu vou subir para a torre do vigia, eu vou ficar lá na torre do vigia, e lá na torre do vigia eu vou aguardar o que ele tem que falar a mim, eu vou aguardar a palavra do Altíssimo. Senhor, nessa noite, que esses filhos teus, que essas filhas tuas saiam dessa terra do conflito. Espírito Santo, pega a mão desses filhos, pega a mão dessas filhas. Ah, comece a subir para a torre do vigia agora, porque é lá que Deus quer falar contigo, é lá que Deus quer te restaurar, é lá que Deus quer te usar, é lá que você vai ouvir a voz do Espírito. Ah, e Abacuque, quando ouviu a voz do Senhor, ele entendeu, porque Deus havia falado: eu não vou mudar nada, eu vou fazer o que tem que ser feito. Abacuque entende e diz: Senhor, faz o que tem que fazer, e ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o teu fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, eu decidi, Senhor, vou me alegrar em ti, vou me alegrar em ti, vou me alegrar em ti, vou me alegrar no Deus da minha salvação. Aleluia. Seja restaurado, seja restaurada, seja restaurada em nome de Jesus. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Glória a Deus. Amém. Amém. É tão gostoso, né? É Deus nos curando, trabalhando na nossa vida. Bispo Cosme, se a conferência encerrasse hoje, eu ficaria feliz. O Senhor pregou e soltou muitas pérolas. Deus usou sua vida de forma poderosa. E uma das minhas orações em relação a ir para o próximo nível é para o próximo nível de entrega também. Porque o pastor, ele pontuou muito bem, o bispo, ele pontuou muito bem, de que ir para o próximo nível, às vezes a gente tem aquele sentimento, né, de que eu vou evoluir. Sim, evoluir em Deus. Só que algumas pessoas confundem conquistas. Não é evoluir em conquista, mas é evoluir em conquista no reino de Deus. E a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, né? Aquele que quiser ser o maior, tem que ser o menor, tem que servir. Então, se nós queremos ser um agente, ser um cristão consistente, assíduo no reino de Deus, nós temos que aprender, né, a se preparar, confiar e não se entregar de qualquer maneira para o Senhor. Amém? Eu creio que ontem Deus falou que estava tirando algumas raízes para que a árvore pudesse dar fruto. Hoje Deus usou a vida do bispo para que nós venhamos aí
resolver os nossos conflitos. E eu creio que amanhã Deus tem mais alguma coisa para falar conosco. Amém? Vocês recebem essa palavra? Mesmo o bispo puxando a nossa orelha. Quem consegue amar o bispo aqui? Glória a Deus. Isso é um sinal que o senhor pode voltar, bispo. Amém? Eu tenho uma frase, quando o bispo pregava, eu lembrei dela, né? Já citei até para vocês. Diz que a oportunidade, ela é favorável para a mente preparada. Quer ser aquilo que você deseja para Deus? Se prepare. Faça a sua parte, porque quando chegar o tempo certo, porque tem pessoas que ficam esperando a oportunidade certa, né? Só que a pessoa tem que fazer. Faça um pouco, faça o que você tem que fazer diariamente, porque no tempo certo você vai estar no lugar aonde Deus quer que você esteja, que é o centro da vontade dele. Amém, meus queridos? Depois, no final do culto, quem quiser cumprimentar o bispo, quem quiser tirar uma foto, fica à vontade. Tá bom, meus queridos? Estenda as suas mãos, feche os olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, e todos digam amém. Deus abençoe e vá em paz, em nome de Jesus.